Uma igreja missional busca seguir o exemplo de Jesus, que foi o maior missionário de todos os tempos a ingressar em uma nova cultura. Ele deixou uma cultura para entrar em outra, participando dela completamente. Falava o idioma, comemorava os feriados, comia e bebia, ia às festas e fazia amizades. Tudo isso sem jamais pecar. A vida de Jesus é o perfeito modelo da vida missionária, vivida por Deus na cultura que devemos imitar, sem cair na armadilha do sincretismo liberal ou do sectarismo fundamental. É importante notar, no entanto, que aos olhos daqueles que pensavam de forma fundamentalista e separatista, Jesus foi simplesmente longe demais. Eles viram seus atos como pecaminosos e acusaram-no falsamente de ser comilão e bebedor de vinho e de apoiar o pecado. A verdade inegável é que a contextualização não é algo feito exclusivamente por missionários cristãos em outras nações, mas por todos os cristãos em todas as culturas, mesmo se eles não reconhecem isso. Sobre esse assunto, Paulo disse em 1 Coríntios 9, de 19 a 23. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. No mundo da missiologia, chamamos isso de contextualização. Isto é, as igrejas devem estar cientes do contexto cultural em que estão inseridas, no qual as pessoas perdidas vivem, devendo se esforçar ao máximo para levar o amor e a verdade de Jesus em palavras e ações e ser tudo para todos, utilizando todos os meios para salvar alguns. Contextualizar é facilitar ao máximo o acesso à igreja sem comprometer a verdade da crença cristã. Assim, o que se busca é uma verdade atemporal e métodos modernos. Em outras palavras, a contextualização não é tornar o evangelho pertinente, mas mostrar a pertinência do evangelho. Em termos práticos, isso significa que uma igreja missional fala a língua e canta o estilo da cultura sem utilizar uma conversa religiosa. Paulo também defende um cristianismo compreensível em 1 Coríntios 14. Muitas pessoas na igreja estavam falando uma língua que as pessoas perdidas simplesmente não podiam entender. Por isso Paulo claramente ordenou que falassem palavras inteligíveis para que as pessoas perdidas pudessem compreendê-las e serem salvas. No entanto, muitas pessoas tendem a fazer julgamentos morais severos sobre qualquer acomodação cultural na igreja em coisas relacionadas à estética, ao modo das pessoas se vestirem, ao estilo da música, ao horário e à ordem do culto. Por quê? Porque elas continuam a viver sob o mito de que as missões são algo que acontece do outro lado do mundo e não do outro lado da rua, e de que os missionários são pessoas especiais e não cristãos normais. Esse é um pecado do qual temos que nos arrepender. Toda a igreja é cercada de culturas, subculturas e tribos de pessoas que estão tão perdidas e são tão culturalmente diferentes do cristianismo evangélico ocidental quanto um morador de um vilarejo indiano que se senta no chão, come com as mãos e ara a terra com a ajuda de um boi. Já que devemos amar o nosso próximo, devemos ter uma igreja que está culturalmente contextualizada, como um ato de amor. Hoje, as questões relacionadas à contextualização incluem o modo de se vestir, a tatuagem, o piercing, a cirurgia plástica, os estilos musicais, o uso da tecnologia na igreja, o entretenimento, que inclui televisão e filmes, fumar, beber, a linguagem, a homossexualidade e os desvios sexuais de todos os tipos que podem ser imaginados. Por ser missional, a igreja primitiva respondia às questões daqueles tempos com fidelidade e contextualidade. Por isso, nos dias de hoje, devemos fazer o mesmo.